Hoje, Portugal é uma república democrática. Os cidadãos são os responsáveis pela escolha dos seus representantes nos órgãos de governo. Podem pronunciar-se sobre questões diversas através de referendos e discussões públicas. Mas terá sido sempre assim? Durante muitos séculos, a monarquia foi a forma de governo vigente em Portugal. Em 1820, contra o poder absoluto dos reis, eclodiu na cidade do Porto a Revolução Liberal. Os liberais exigiam um regime político constitucional e democrático, assente na soberania popular. Formaram-se então as Cortes Constituintes, encarregadas de elaborar a primeira Constituição portuguesa. A Constituição de 1822 trouxe mudanças significativas para o cenário político do país. Portugal tornou-se uma monarquia constitucional, sendo estabelecida a separação dos três poderes: executivo, legislativo e judicial. O documento também consagrou um conjunto de direitos e deveres individuais dos portugueses. Ao longo do século XIX, novas constituições foram elaboradas e implementadas. Aos cidadãos foi permitida a eleição dos seus representantes na Câmara dos Deputados. Porém, naquele tempo, mulheres e analfabetos ainda ficavam de fora das decisões políticas. O exercício da cidadania e a participação política estavam limitados, portanto, aos homens pertencentes às elites económica e intelectual. A implantação da República Portuguesa ocorreu no início do século XX. Foi resultado de um longo processo de mudanças na política e na sociedade que passou a contestar a monarquia na sua incapacidade de satisfazer os interesses populares e de soberania nacional. A 5 de outubro de 1910, uma revolução em Lisboa proclamou a nova forma de governo, chefiada por um Presidente da República eleito pelos cidadãos e não mais por um monarca herdeiro do trono. Em 1911, aconteceu o primeiro ato eleitoral da Primeira República, a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Pela primeira vez, uma mulher votou no país, porém, fê-lo a partir de uma abertura encontrada na legislação. A lei permitia o voto de chefes de família que fossem alfabetizados, sem mencionar o género. Carolina Beatriz Ângelo, médica, viúva e por isso chefe de família, apresentou-se para votar. Após esse feito, a legislação foi modificada para que apenas portugueses do sexo masculino pudessem ser eleitores. A Primeira República conviveu com políticas progressistas, como o fomento da instrução pública, e com políticas retrógradas, como a restrição do direito ao voto. Foi também marcada por uma forte instabilidade, com inflação, escassez de bens alimentares e múltiplas greves de trabalhadores. A participação do país na Primeira Guerra Mundial agravou a situação. Em 1926 chegou ao fim a Primeira República. Um golpe militar pôs termo à democracia e impôs uma ditadura nacionalista, corporativista, militarista e colonialista. A chamada Ditadura Nacional foi o prenúncio do Estado Novo de Salazar, iniciado com a aprovação da Constituição de 1933. Durante quase 50 anos, Portugal viveu sob o regime conservador e autoritário. Os partidos políticos foram proibidos. Os trabalhadores não tinham o direito de realizar greves. As mulheres tinham direitos e liberdades limitados. A comunicação social era controlada e os atos contrários ao governo eram reprimidos. O contexto das décadas de 60 e 70 do século XX levou ao enfraquecimento do regime. A mentalidade da sociedade passava por mudanças com o crescimento da urbanização e o aumento da alfabetização. Os jovens passaram a ter um posicionamento de maior contestação política. As mulheres começaram a ser mais interventivas. O caráter colonialista do Estado Novo foi alvo de duras críticas. A recusa em reconhecer o direito à independência das colónias conduziu aos levantamentos armados nas províncias ultramarinas de Angola, Moçambique e Guiné. A Guerra do Ultramar, com grandes perdas humanas e financeiras, levou ao progressivo isolamento do país no cenário internacional. Internamente, cresciam as críticas ao governo. Embora o regime tenha acentuado o seu conservadorismo,
para repreender a oposição, estava aberto o caminho para a mudança. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas desencadeou uma operação com amplo apoio popular, dando origem à Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura. O processo de democratização do país não foi imediato e conviveu com o confronto entre diferentes forças ideológicas. Porém, a abolição da censura e o restabelecimento das liberdades de associação partidária proporcionaram as condições necessárias para a discussão de propostas de um novo modelo de governo. As primeiras eleições livres aconteceram a 25 de abril de 1975, para a formação da Assembleia Constituinte. O sufrágio foi universal, direto e secreto. Indivíduos com mais de 18 anos, sem distinção de sexo, riqueza ou grau de escolaridade, puderam votar. A participação maciça dos cidadãos foi inédita, com votos de quase 92% dos eleitores recenseados. Em 1976, entrou em vigor a nova Constituição da República Portuguesa. Com a restauração das liberdades civis e dos direitos políticos, com a instituição do sufrágio universal, com o fim dos órgãos de censura e repressão, com a consagração da liberdade sindical e de imprensa e outras tantas medidas, Portugal caminhou para a consolidação da nossa atual democracia.